Olá pessoal, está começando mais um episódio do seu Cast for Closer, seu podcast para dominar inside sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é lições do esporte em vendas. Eu estou com um convidado muito especial, fazia algum tempinho que essa entrevista estava na minha cabeça já. Primeiro agradecer o Jean, filho do Renan, que possibilitou essa entrevista, fez essa ponte. E a gente está aqui com o Renan Dalzotto. O Renan foi medalhista olímpico, técnico da seleção brasileira masculina de vôlei e sócio fundador da Parmais. Renan, é um prazer ter você aqui, obrigado. A gente conhece a tua história no vôlei, então se você quiser se apresentar ou contar um pouquinho mais da terceira parte, né, que é o sócio fundador da Parmais, o que é, de onde ela veio, legal, fica à vontade. Legal. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês. Valeu. É sempre uma oportunidade muito bacana a gente poder compartilhar essas experiências. E, enfim, minha vida toda foi voleibol, foi minha grande universidade. E a Parmais, ela nasceu por uma necessidade pessoal. Né? A minha esposa, Analisa, ela tinha sim, ela gostava muito dessa área e ela começou a se capacitar para cuidar do nosso patrimônio. Sim. E foi uma coisa que deu tão certo que a gente falou, por que não expandir isso também para outros amigos e para mais gente. E foi muito bacana. Hoje a Parmais está muito bem, tá com 7 anos de vida, uma empresa jovem ainda, mas crescendo muito e o mais bacana de tudo isso, fazendo bem para muita gente. Isso é muito bacana porque não se fala só em investimentos financeiros, se fala em planejamento financeiro, se fala em plano de aposentadoria, se fala em plano de voo realmente, né, para a vida. Então isso é muito bacana. Massa. A gente tem 3 ou 4 pessoas na MeTime, eu sou um deles, inclusive, que invisto com vocês, cliente lá da Parmais. Eu acho muito legal principalmente a mensagem de empoderamento financeiro que vocês levam e levar a verdade nesse mundo de finanças que é um pouco mistificado, acho que para a pessoa... É bem por aí. Para o brasileiro médio, sabia, né? Que vocês eram sim. clientes lá, mas é bem disruptivo mesmo a proposta da Parmais. Né? É uma coisa onde a gente entende que as pessoas elas têm que ter o domínio e o poder de decisão sobre o que fazer com o seu dinheiro, né? E bem como você falou, é um mundo ainda muito estranho, escuro, né? Que a gente não conhece muito, né? Então assim, a Parmais vem com essa proposta de ser realmente transparência total, né? E ver o que é melhor para cada um no momento de vida, o direcionamento certo para cada um, né? Talvez a gente tenha o mesmo valor de investimento, mas o nosso perfil de vida é completamente diferente um do outro. Então, são investimentos diferentes. Então, esse estudo todo é bastante aprofundado. Então, nós estamos com um time muito legal dentro da Parmais, assim, de uma garotada muito bacana, extremamente capaz, e estão fazendo um trabalho muito bacana. Legal, tem alguns deles aqui acompanhando a entrevista com a gente também. Renan, fazendo a lição de casa e conversando com o Jean, a primeira coisa que eu fiz foi, mandei uma mensagem para ele, falei, como é que é teu pai? E me dá uma característica que eu não vou achar em vídeos. Ele falou assim, Diego, o meu pai, o Renan, ele tem uma capacidade de num 24 a 23, numa situação difícil, ou favorável ao seu time, ou a contrária a ele, de saber exatamente como passar a mensagem para cada um dos jogadores, saber com quem gritar, com quem nem olhar no olho, com quem incentivar. Como é que um gestor de vendas que está ouvindo a gente consegue essa proximidade do seu próprio vendedor, fazendo essa analogia aí com seus próprios atletas? Claro, é importante deixar claro, Diego, que não existe receita de bolo, né? Sim. É esse, tal. Mas enfim, a gente vai aprendendo. A vida nos ensina muito. Eu estou no esporte há mais de 40 anos, então um pouco de aprendizado a gente consegue absorver. Mas uma coisa importante que a vida dentro do esporte me ensinou é que você não pode nunca ter um comando único. Você tem que saber bem como entrar em cada um. Qual é a porta de entrada de cada atleta? Porque cada um responde de uma maneira, principalmente em momentos delicados, em momentos de pressão. Então é muito importante que o líder, né, que o gestor, ele tenha essa capacidade de entendimento, como funciona o jogador A, ou seja, o funcionário, o A, o B, o C. Às vezes o A responde muito bem com estímulos de cobrança, pressão. O B
absolutamente não, você vai perder ele se você fizer isso. Talvez ele responda muito bem com elogios, com incentivo, palavras de incentivo. Uhum. Né? O outro, o C, talvez responda muito bem você dando só informação técnica do que realmente é preciso fazer. Então, assim, é muito importante. E como você consegue isso? É no dia a dia, é no trabalho, é no treinamento. Ali que eu acho que o líder ele tem que estar muito atento como funciona, como é que é a cabeça de cada um, como é que é o modo, o perfil dele, né? Por isso que a gente costuma dizer no esporte que a vontade de se preparar ela tem que ser maior que a vontade de competir. Sim. Então o dia a dia é muito importante. O dia a dia é muito importante, porque o jogo, o ringue, na hora do fechamento, é só uma consequência de tudo que você fez. Né? Então, assim, se preparar, ter vontade, ter foco, eu acho que isso é fundamental. Legal. O meu técnico de triatlon fala isso, ele fala, o que acontece na água, o que acontece na prova é o que você mais faz no treino, é o que você mais repete no treino. Ele falou essa frase sábado agora. Isso aí, colocada com outras palavras, mas é isso. Eu acho que isso é o grande aprendizado, isso é uma coisa que a gente tenta passar. Primeiro é isso, aqui não existe receita, não existe segredo do sucesso, absolutamente. Todo o trabalho é sempre construído dia a dia e é um trabalho incansável que você todo dia tem que tentar buscar a excelência. Observação de cada atleta. Renan, eu estava refletindo a respeito de quais características fazem um bom vendedor e um bom atleta, e eu acredito que confiança é importantíssimo, tanto para um atleta de ponta que vai encarar uma situação difícil, muito mais pressão do que um vendedor que trabalha mesmo com uma meta ambiciosa. Mas confiança é um elemento muito importante. Como é que tu trabalha a confiança dos teus atletas para encarar essas situações difíceis do vôlei? Aí nós temos algumas crenças no voleibol que é de você dar o máximo todo dia. Mas por que isso? Né? Por que isso? Porque o primeiro entendimento que o atleta tem que ter e que o treinador também tem que ter, o líder no caso, é que o erro faz parte do jogo. Sim. Primeira coisa. E a única certeza que nós temos é que nós vamos errar. Ponto. E o mais importante é como você vai lidar com o erro. Como você vai conseguir reverter essa situação. Porque você vai errar. E muitas vezes em momentos importantes. Como um vendedor, ele vai receber vários não. Vários. Não. Você conhece também essa realidade. E dentro do esporte é isso. Nós vamos ter várias situações que vamos cometer erros, equívocos, tal. O importante é a próxima bola, a próxima meta, enfim. E no momento que você se prepara, né, incansavelmente, e você se prepara até o momento que a margem de erro ela vira mínima. Você tem que se preparar de modo que as chances, né, de ter sucesso, né, de você ser competitivo, ela aumente tremendamente. Então eu acho que quando você tem essa capacidade de treinar e saber que você vai errar e que vai ter que dar a volta por cima, né, a resiliência é muito importante, eu acho que fica mais fácil você conseguir superar esses momentos difíceis, né, que vão acontecer. Então é isso. Eu acho que esse entendimento dentro de um time é muito importante, né? De saber, olha, nós temos que saber conviver com o erro, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um ditado no voleibol que diz que você pode ganhar mesmo na derrota, desde que você aprenda, né, os devidos ensinamentos, por que você perdeu e tal, e você pode ganhar, você pode crescer com aquela derrota, né? Então, assim, jamais baixe a cabeça nos primeiros obstáculos, né? Isso eu acho que é uma característica dos grandes vencedores, todos eles, se você perguntar, mais perderam do que ganharam, mas tem que saber ganhar no momento certo. Acho que esse é o grande diferencial. Legal. Eu estava relembrando de um momento muito, muito vívido, assim, que eu lembro que o Giba, de uma época ele era o melhor jogador do mundo, e, se eu não me engano, os Estados Unidos estavam insistindo muito o saque nele, dificultando a vida dele no ataque. E eu lembro que tanto, eu acho que o Bernardo, que era o técnico na época, quanto o Bruninho insistiam no levantamento para que ele mantivesse a confiança de continuar virando a bola. Isso é muito importante, né? Porque todo mundo sabe que nós temos um suporte estatístico muito forte, né, dentro da quadra durante o jogo. E só que números são frios. Né? Então, o que acontece? Muitas vezes você vê um grande jogador sofrendo em um determinado momento, tal, em um fundamento, quer dizer, teoricamente o número está dizendo, tira ele. Só que na verdade, você precisa dele, porque você sabe que aquele jogador, no momento mais importante, ele vai dar conta do recado. Então você tem que arrumar situações de deixar ele em jogo. Muitas vezes
muitas vezes protegendo ele, que é o princípio da economia e de um grande gestor, né? Você proteger os pontos fracos e evidenciar os pontos fortes. Às vezes, naquele momento, ele está sendo o ponto fraco, vamos proteger antes de tirar e para colocar ele em jogo mais para frente. Ou, então, fazer o que aconteceu ali. Né? Você dar confiança para ele. Dizer, cara, você está sofrendo aqui, mas aqui você está resolvendo a situação. Então, assim, depende das circunstâncias do jogo e do jogador. Porque tem jogador que realmente se abate. E você tem que tirar. Tem que tirar, deixar ele de fora, ele respirar. Então essa é a função do líder. É entender o mecanismo, né, mental de cada jogador. Legal. Usando uma frase que tu usa muito, que é: não importa quantos livros você lê, e sim o que você faz com os livros que tu lê. Uma das características muito importantes, que a gente também refletindo, é a resiliência. E muitas vezes tu precisa dela para partir para ação e superar um momento difícil. Paralelo com a pergunta da confiança, como é que tu trabalha a resiliência desses seus atletas para superar esse tipo de situação e fazer essa tua frase, né? Partir para ação, partir para ação. Claro. Nós trabalhamos muito com planejamento, demais. Então o atleta sabe, nós estamos indo para essa competição, nós não aceitamos estar fora do pódio, mas vamos ter dificuldades, né? E eles têm que entender que a resiliência ela é fundamental, porque o atleta de alto rendimento, no momento de dificuldade, se ele não souber superar, né, se ele não conseguir superar um momento difícil, ele não vai se tornar nunca um atleta de alto rendimento, um vencedor. Né? A gente costuma citar muito a diferença do campeão e do vencedor. Né? O campeão, claro que todo mundo quer ser campeão, mas o campeão, ele está campeão. Né? Ele ganhou essa competição. E o vencedor, ele é um vencedor. Sim. Então nem sempre o vencedor vai ser o primeiro lugar, mas ele vai ser sempre um cara confiável, um cara que entrega metas, um cara que entrega resultado. E é isso que nós buscamos constantemente. Alguns anos atrás eu fiz um curso de treinador na Itália e, enfim, tinha uns 20 colegas e a pergunta de quem estava ministrando o curso foi a seguinte: vocês treinam para ganhar jogo ou vocês treinam para melhorar? E foi uma coisa incrível, porque na Itália todos eles responderam: nós treinamos para ganhar o jogo. Né? E eu respondi: nós treinamos para melhorar o dia a dia. Né? E essa é a filosofia da seleção brasileira. Sim. Né? Então você sabe que você, em alguns momentos, nós vamos ter dificuldades, mas o que importa é lá na frente. É lá na frente. Né? Você está tentando atingir sempre o ponto mais alto. Então, essa é a filosofia que nós trabalhamos e que os jogadores entendem isso. Né? Então, a gente, assim, toda vez que parte um treinamento, a gente deixa muito claro onde nós estamos, né? O princípio do planejamento, onde você está e onde você quer chegar. Né? Sabendo que no decorrer dessa trajetória, possivelmente vamos ter que mudar a direção, talvez, do plano de voo, porque o planejamento, por isso chama planejamento estratégico, se não seria planejamento, seria um planejamento engessado, e não pode ser. Ele é estratégico justamente porque ele está sujeito a correções, e deve ter correções, porque o mundo acontece tudo muito rápido. Né? E o atleta sabe disso. Por mais que tu estude o adversário, chega na hora, tu está jogando contra seres pensantes. Aquilo que você estudou e entrou como proposta de jogo, pode ser que dê errado. Pode ser que dê errado. E ele tem que ter a condição, e a comissão técnica também, de achar soluções dentro do próprio jogo. Então os atletas treinam diariamente, de forma muito firme, não só para automatizar o movimento correto, mas para ter condições de tomar as decisões corretas dentro das circunstâncias adversas que tem. Né? E uma coisa assim, muito importante que a gente fala sempre, e por isso talvez tenha assim, uma característica muito forte dentro do voleibol, é que a gente jamais vai falar em topo. Né? O Brasil hoje está há 16 anos, 15, 16 anos, primeiro do ranking mundial no masculino. Nem sempre foi campeão em tudo, mas ele é um vencedor, porque ele é há 16 anos primeiro do ranking mundial. Então nós não estamos no topo, nós estamos num patamar muito bom. Né? Porque se dissermos que nós estamos no topo, depois do topo só tem descida, não tem mais nada. Né? Então, assim, essa é a filosofia que os atletas têm que entender também. Ele pode vir a ser o melhor do mundo em uma competição. Ok, parabéns, mas ele atingiu um patamar muito bom. E o próximo? Né? Porque ele vai ser cobrado no próximo também. Sim, uma questão de longo prazo e consistência, né? Que esse último exemplo. Eu estava assistindo uma entrevista do César Cielo, recente agora, para a ESPN, e ele comentou que a pergunta foi sobre um dia muito difícil, etc. Ele falou, tiveram inúmeros, mas ele se lembra de um que ele estava quase vomitando ao lado da piscina, ele não conseguia fazer a série que ele estava sendo proposta, e outros atletas piores que ele estavam conseguindo fazer essa série, então foi muito frustrante, eles
sentou na beira da piscina, chorando, e o técnico dele chegou sorrindo, falando, ótimo, era isso que eu queria que acontecesse. Hoje era dia de ficar forte mentalmente. Eu lembrei desse exemplo aí, agora você, consistência. Nos momentos difíceis é que você fortalece a tua mentalidade vencedora. É exatamente nesses momentos que você fica com o casco duro, né? Com Sim, exato. Então, assim, eu acho que vale muito, principalmente na área de vendas, né? Sim, uma grande sim. frustração, um resultado adverso, que você esperava um grande fechamento e não veio, aquilo ali tem que te alimentar, para justamente você conseguir mudar a chave e ir em busca de algo maior. Né? Com certeza. Nesse último exemplo que tu usou, disputou 3 Olimpíadas, foi medalhista olímpico e, guardadas as devidas proporções, uma medalha olímpica, um ciclo olímpico é uma grande meta. Assim como o vendedor persegue um quarter, um ano muito difícil. Como é que tu inspira os seus atletas a perseguir esse sonho, essa meta muito desafiadora? Então, você falou uma palavra muito interessante, sonhos. Né? Sonho. E todos nós sonhamos muito, todos nós. Independente, sonho individual, coletivo, familiar, financeiro, mas nós temos nossos sonhos. Né? E quando você tem sonhos, seja ele individual ou coletivo, você já consegue visualizar uma meta, né? Um grande objetivo, você tem ali. E quando você tem uma meta, você começa a ter desafios. Sim. Mas como é que eu faço para chegar lá? Né? Como é que é essa caminhada até lá? Quando você tem desafios, você tem que ter estratégias para você. Então, eu falei um pouquinho antes aqui sobre planejamento. Isso é uma coisa muito, muito bacana. Então, os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, que é o grande sonho de um atleta participar de uns Jogos Olímpicos. Né? E hoje, para o Brasil, ele não serve mais participar. Ele tem que ir para lá para buscar resultado. Vai ganhar? Não sei se vai ganhar, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Ponto. Perfeito. E eu acho que o pior sentimento para o ser humano é você acordar um dia e dizer, pô, podia ter feito melhor ontem. Então esse sentimento ele não pode existir. E ele só não existe se você está ciente de que você deu o seu melhor todos os dias. Por isso tem um ditado muito legal que diz que o líder jamais se contenta com menos que o máximo dos seus liderados. Né? Então, assim, essa é uma missão do líder. Sim. Você jamais deixar que o seu liderado não dê o máximo, todos os dias. Porque cada dia que você não dá o máximo, é um dia mais longe que você está do seu sonho. Então você tem uma meta, você tem um sonho. Se você não der o máximo aquele dia, alguém está dando. E hoje você estar na média é muito pouco. Você tem que sair da média. E para você sair da média, você tem que fazer algo diferente. Né? Você tem que fazer algo diferente, você tem que inovar, você tem que sair da média. Não tem como você fazer a mesma coisa igual a todo mundo. Hoje, estar na média não é mais suficiente para o mercado. Você tem que ser diferente. Você tem que ir todos os dias. E para ser diferente, para começar, você tem que dar o máximo todos os dias. Eu acho que o caminho é esse. Ótimo. Sobre esse ponto, para a gente fechar, estar acima da média, para a audiência que talvez ainda não conheça a sua história completa, tu inventou o saque viagem, trouxe essa inovação para o esporte que é usado até hoje. Assumindo um pouco de risco, mas inovando. Por que você acha que as empresas que tu mentora ou que tu conhece, os gestores que tu conhece, têm esse medo de inovar e qual que é a chave para quebrar isso? Vou dizer o seguinte, outro grande aprendizado que eu tive na minha vida, olhando para trás, né, a gente, quando o tempo vai passando, você tem essa graça de Deus que é poder olhar para trás e ver aonde você errou, onde você acertou e tal. E aí vem os aprendizados e as lições, né? E uma das coisas que eu posso dizer assim com a maior tranquilidade, inclusive eu fiz uma palestra com esse foco, onde a palestra chama-se... Eu tinha uma outra que era a Ninguém é Campeão por Acaso, que fala muito sobre os princípios e valores do esporte. E essa é a ousadia, a magia do risco calculado. Que fala um pouco sobre inovação e tal. As grandes conquistas da vida da gente, elas acontecem fora da zona de conforto. Fora da zona de conforto. Né? As grandes conquistas da vida acontecem fora da zona de conforto. Por isso, ousar é importante. Diferente de arriscar. Arriscar parece que você, né, fechou os olhos e vou com tudo aqui, tudo ou nada. Não existe tudo ou nada. Né? É o risco calculado. É o risco calculado. Aí depois muita gente fala, né? Pô, que sorte do cara, né? Sorte é preparação com oportunidade. Exato. Você tem que se preparar, aí você vai perceber que existe uma oportunidade interessante para você. Se você não se prepara, você não vai conseguir reconhecer que existe essa oportunidade. Perfeito. Então a preparação, o treinamento é a base de tudo. E uma dose de ousadia. Então, assim, quando eu criei o saque viagem, antigamente só se dava o saque flutuado lateral, que era o asiático que dava, o japonês, e o por cima, que era o saque tênis, parado por cima assim. E aí, vendo um jogo na China, a gente foi fazer uns amistosos na China em 78, eu vi que tinha um chinês que sacava esse lateral, mas tirando um pé do chão.
E aí eu me perguntei, mas pode tirar o pé do chão para sacar, né? Aí fui no regulamento, não diz nada que não pode, né? Eu falei, pô, mas interessante, Sim. então pode saltar, mas pode cair dentro da quadra? Não diz nada que não pode também. E aí eu comecei a fazer, comecei a treinar. E, enfim, daí surgiu essa ideia. A primeira vez que dei esse saque foi no Campeonato Gaúcho, ninguém conhecia, em 1980, e em 82 no Mundial na Argentina. Então, assim, e depois de lá todo mundo começou a dar, enfim. Que massa. É muito bacana. E assim, eu fico orgulhoso, né? De ter... E hoje é o saque mais utilizado e tal. Sim. Então, assim, a história do voleibol, ela mostra isso também. O voleibol talvez seja o esporte que mais inove, que mais mudanças fazem para o crescimento da modalidade, para atender o público, o evento, para atender a televisão, para atender uma série de demandas, os patrocinadores, a imprensa. Então, assim, eu acho que o voleibol ele tem essa característica, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? De ter criado esse saque. E eu tento, de todas as equipes que eu lidero, eu tento estimular isso nas pessoas também. Deles serem criativos, né? De sair dessa zona de conforto. Claro, sempre que ousando, mas não cometendo absurdos, né? Sim, usar é importante. É muito importante porque eu acabo falando o que eu comecei aqui nessa última pergunta, dizendo que as grandes conquistas realmente acontecem fora da zona de conforto. Demais. História no Cast for Closers para você que está ouvindo agora. Renan, obrigado. Estou muito feliz com essa entrevista. Tenho certeza que os gestores e os vendedores que ouvirem você vão conseguir se inspirar e fazer coisas diferentes com risco calculado. Legal. E arriscar e sair da mesmice. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Parabéns. Valeu, um abraço. Vocês também aí pela belíssima empresa. Um abraço grande. Obrigado. Valeu.